Olá, pessoal. Eu sou a Carmen e quando eu publiquei um vídeo sobre um assunto, eu utilizei apenas uma linha de uma tabela de quórums que eu trago neste livro, a Convenção, o Condomínio e a Convenção. E algumas pessoas me solicitaram se eu não poderia demonstrar a tabela toda, e eu não tenho nenhum problema com isso. Inclusive, encontrei um erro que será corrigido imediatamente. Eu vou solicitar a editora. Vamos lá. Eu trago a norma e o quórum. E o erro está bem aqui. Parágrafo 2º do artigo 1336 é o correto, que estabelece multa para os incisos 2 e 4 do Código Civil de até 5 vezes o valor da contribuição mensal. Isso não significa que a multa tem que ser de 5 vezes. É de até. Pode ser de R$ 1 até 5 vezes o valor da contribuição mensal. E o quórum exigido para essa multa é 2/3 dos condôminos que devem votar favoravelmente à multa. Mas eu vou só pontuar o que diz os incisos 2 e 4 do artigo 1336. O 2 diz: não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Por exemplo, derrubar uma parede sem ter o conhecimento se essa parede pode ser derrubada ou não, que é uma exigência que existe, que as obras precisam ter o acompanhamento de um engenheiro que vai emitir uma ART, definindo se pode ser derrubada, por exemplo. E o inciso 4, ele diz que o condômino tem a obrigação de dar às partes a mesma destinação que tem edificação. Tipo assim, é residencial, ele não pode usar para fins comerciais e etc. E não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. São esses dois itens. Essa multa se refere a isso. O artigo 1337, o caput, estabelece multa para o condômino que não cumprir reiteradamente com seus deveres, e a multa de até o quíntuplo do valor das despesas condominiais. Até também. É sempre até. É importante observar isso. Exige um quórum de 3/4 dos condôminos restantes. E essa multa também, ela pode ser dada para quem não paga o condomínio de forma reiterada. Aí teria que estabelecer umas regras que eu explico até no livro, de quando que seria considerado um comportamento reiterado, né? Tem alguns detalhes. O parágrafo único do mesmo artigo estabelece a multa para o reiterado comportamento antissocial, até o décuplo valor, até a mesma coisa. Pode ser de R$ 1 até o décuplo das contribuições. O Código Civil diz que o síndico pode dar a multa, mas tem que fazer a assembleia para aprovar após ministrar a multa. E não fala no quórum, mas nós acreditamos que seja de 3/4 ou 2/3, que é o que exige aqui nos artigos anteriores. Agora, não é indicado que essa multa seja dada, por quê? E se a Assembleia rejeitar? Tira a multa depois que, sei lá, criou um conflito? Não sei. É meio complicado. É uma situação que deve ser estudada. O artigo 1341 trata das obras voluptuárias, que são as obras de embelezamento, que não tem realmente uma necessidade de ser feita. Exige 2/3 dos condôminos. Não pode ser inferior. E também trata das obras úteis, o mesmo artigo, que exige a maioria dos condôminos. Da totalidade dos condôminos, da totalidade de quantidade, né, de apartamentos, sei lá, do condomínio, a maioria é 50% mais um.
Parágrafo 1º do artigo 1341 trata das obras necessárias que independe de autorização, desde que o valor não seja expressivo. São obras mais comuns, reparos mais frequentes que o síndico pode tomar a decisão e realizar. Por exemplo, uma troca de coluna, sei lá, um conserto de uma calçada, não é reforma, mas um conserto e assim por diante. Parágrafo 2º do artigo 1341 são os reparos necessários urgentes, quando não for uma despesa excessiva e independe de autorização. Urgente, por exemplo, estourou a caixa d'água, mesmo não tem como não fazer. Então, o síndico faz, ou sei lá, solicita os orçamentos e já emite a pauta da Assembleia para aprovação. Agora, tipo, se estourou uma caixa d'água, por exemplo, realmente uma coisa necessária. Mas, sei lá, alguma outra obra, de repente os condôminos podem achar que não foi uma coisa urgente e nem tão necessária assim, podem rejeitar, podem não aprovar, entende? Rejeitar a obra que foi feita e, nesse caso, o síndico vai arcar pessoalmente com as despesas, porque não justificou nem a urgência nem a necessidade. Parágrafo 3º do artigo 1341 trata das obras não urgentes e que importem despesas excessivas, obras maiores e tal. Aí vai depender do tipo da obra, que vai exigir um ou outro quórum. O artigo 1342 trata das obras na parte comum, as obras que acrescentam exige 2/3 dos condôminos. Artigo 1343, construção de outro pavimento ou construção no solo comum. Solo comum é qualquer construção nas áreas comuns. Por exemplo, tem uma área aberta e vai construir um banheiro. Exige 100% dos condôminos. É diferente de reforma, tá? Artigo 1349. Para se destituir o síndico, exige-se maioria absoluta, que é maioria absoluta dos presentes em assembleia. Para a convocação, não. Para a convocação, vai tratar no artigo mais para frente, exige 3/4, 1/4. Então, 1/4 convoca a assembleia, mas a maioria absoluta destitui. Ou qualquer outro tipo de necessidade também. De repente, tem uma obra que o síndico não tomou providência, os condôminos podem convocar, se ele não convocar, e vai seguir o mesmo rito. Parágrafo 1º do artigo 1350, convocação de assembleia pelos condôminos, que é o caso. Exige 1/4 dos condôminos e sempre se o síndico não emitiu a convocação. E se ele, por um acaso, está soltando algum edital, pode ser solicitado que ele inclua na pauta a discussão sobre a sua destituição. Ele deve fazer porque ele exerce uma função por eleição, então isso não deve ser evitado pelo síndico. A qualquer momento ele pode sair. Parágrafo 2º do artigo 1350, a convocação por condôminos, por condômino, um ou mais condômino, via judicial. Qualquer condômino, quando o síndico não convoca uma assembleia, se não reunir 1/4 para fazer um abaixo-assinado, pode ser solicitado via judicial, por qualquer um. Artigo 1351 estabelece o quórum para se alterar a convenção, foi uma redação dada pela Lei 10.931 de 2004, exige 2/3 dos condôminos, porque aqui incluía o regulamento interno, e ele foi retirado aqui desse artigo. Ainda o artigo 1351, mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária, também alterado pelo artigo 58 da Lei 10.931 de 2004. Exige 100%, ou seja, unanimidade dos condôminos.
Por exemplo, a edificação é residencial e vai mudar para comercial ou vai mudar para misto, esse tipo de alteração. 1352 para instaurar a assembleia em primeira chamada, exige 50% das frações ideais. Quando o síndico emite o edital de convocação, obrigatoriamente deve constar algumas informações e, entre elas, o horário da primeira chamada, um espaço de 30 minutos e o horário de segunda chamada. E o artigo 1353 trata desse horário de segunda chamada, que é a maioria dos presentes, ou seja, com qualquer número de presentes. O artigo 1355, convocação de assembleia extraordinária, nunca a ordinária. Ordinária, somente o síndico pode convocar. Então, essa extraordinária pode ser convocada por 1/4 dos condôminos, que nós falamos acima. O artigo 1357, reconstrução ou venda da edificação, exige metade mais uma das frações ideais. O artigo ainda 1357, reconstrução ou venda da edificação considerada destruída ou que ameace ruína, maioria absoluta das frações ideais. Somente é isso. No livro, né, que eu não vou entrar em detalhes, eu faço umas indicações e exemplos, né, de como que se faz o cálculo, porque gera bastante confusão. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir.